Boa tarde a todos, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui com mais uma entrevista no âmbito do programa Diz-me o que lês. É um programa que o Centro Qualifica de Cister tem a oportunidade de poder ver difundido graças à Rádio Cister, esta parceria que tem sido muito profícua e que nós gostamos de cultivar. Cá estamos de novo com mais uma entrevista, hoje com uma convidada muito especial, uma convidada da nossa praça, que aceitou estar aqui connosco. É a doutora Maria Helena Mateus. Boa tarde, como está? Muito boa tarde, sem doutora, porque isto de licenciatura não dá direito a sê-lo. A Helena é uma amizade de longa data, já nos conhecemos pessoal e profissionalmente, mais profissionalmente, mas já há vários anos que estamos nestas lides da educação. A Helena já tem o privilégio de se encontrar aposentada. Eu estou lá quase. Há bastantes anos. E esta conversa que nós queremos seja soft, seja uma conversa soft, vai permitir também reavivar algumas das memórias que se calhar temos comuns. Vamos Imagino. Helena, nós temos aqui uma pequena apresentação, uma nota biográfica que eu vou passar agora a ler para que os nossos ouvintes também a conheçam um bocadinho melhor, uma vez que, embora o programa se chame Diz-me o que lês, e portanto pensamos logo em dir-te-ei quem és, na realidade nós gostamos é de conhecer o leitor antes de saber aquilo que ele anda a ler. E então tentamos falar um pouco e conhecer de mais perto o leitor, a pessoa que neste caso é a Maria Helena e que está a ser entrevistada, conhecer a pessoa que está por detrás da função que exerceu enquanto docente, mas também a nível pessoal, toda a sua experiência. Então, obrigada. Maria Helena Mateus da Silva nasceu em Alcobaça, em 1943, numa família que geria a agência de máquinas Singer, num ambiente que pulsava com a vida comercial da cidade. Estudou no Jardim Escola João de Deus e completou o liceu no Externato Alcobacense. Começou a trabalhar no Laboratório de Tecnologia de Madeiras antes de frequentar o magistério primário em Leiria. Posteriormente, estudou em Coimbra e Lisboa, onde conciliou trabalho como secretária clínica com o curso superior de turismo e acabou por regressar à Alcobaça. A sua carreira foi marcada pela dedicação à educação, especialmente na área da deficiência visual. Exato. Trabalhou como professora primária e, posteriormente, especializou-se em educação especial, sendo uma das primeiras professoras no distrito de Leiria a atuar nesta área. Fez itinerância acompanhando crianças e jovens cegos e ambliopes, além de formar professores em educação especial. Continuou a ampliar as suas competências, concluindo cursos em psicomotricidade e em musicoterapia. É psicomotricista especializada na área de deficiência visual. Trabalhou muito braille com os alunos do primeiro ciclo e continuou até ao 12º ano. Foi ativa em serviços regionais de educação e apoio especializado e aposentou-se em 2001. Mesmo após a aposentação, Maria Helena Mateus manteve-se ativa, ensinando como voluntária na Universidade Sénior de Alcobaça, mais conhecida por os Alcoa, participou em grupos culturais como os Farra e os Cantibaça e também vieram os Amigos das Letras. A natureza é o seu refúgio, onde encontra equilíbrio e inspiração. Continua a trabalhar em terapia pedagógica e psicomotora, mantendo vivo o amor pela educação, pela criatividade e pela simplicidade da vida. Gosto desta sua apresentação e aquele parágrafo final vem de encontro àquilo que nós estávamos a conversar ainda antes desta gravação, não é? Mas vamos retornar ao tempo em que a sua família, ligada ao comércio, lhe permitiu crescer em Alcobaça. Que memórias ficaram guardadas da vida, as memórias da vida
no coração comercial da cidade? Bem, aquele espaço era muito interessante, muito movimentado, porque se concentravam ali lojinhas de tudo, um armazém com a sua loja, o talho, o homem que vendia as bicicletas, o homem que fazia pregos, o homem que... Pregos não daqueles de comer, dos outros, não é? Pregos mesmo, pregos de ferro. De ferro. O espaço onde faziam as compotas das frutas de Alcobaça, eu sei lá, os que vendiam os chapéus quer de chuva, quer que se usavam, os bonés e os chapéus de pôr na cabeça, havia ali tudo, era um movimento fantástico, bastava ir à porta para ver as pessoas, para irem fazer as compras. Era tudo muito colorido e vivo. Muito vivo, muito interessante. Eu tenho aqui um bocadinho, pronto, é mais comprido, mas se eu ler um bocadinho... Um bocadinho, é certo, então vamos ouvir. Vamos ouvir. Que é a magia dos legos gigantes. Certo. Isto é para se ver o que foi rica a minha infância e muito feliz. Eu digo que a história que vou contar passou-se na Vila de Alcobaça por volta dos anos 40 e 50, portanto, no século passado. Quando os meus pais se casaram, foram viver numa casa estreitinha. As casas eram todas muito pequeninas. E que fazia parte uma loja onde eles trabalhavam. Toda a casa de habitação crescia em altura. Ficava na rua Frei Fortunato, junto à Pissarra, local de confluência de mais 3 ruas. Era um sítio com várias casas comerciais, muito movimentado naquela época, por pessoas, bicicletas, burros e carroças. Engraçado. O dia mais calmo era a quarta-feira, dia de descanso para o comércio. Ao domingo, dia de mercado ou feira, o movimento acentuava-se com gente que vinha dos arredores da vila e prendia os seus meios de transporte de 4 patas em argolas, perto das lojas. Ali a Pissarra pulsava o coração e os pulmões de Alcobaça. E até eu pulsava, filha única, a quem deram mimos de sobra. Era traquina, sociável, alegre, muito imaginativa, e a minha inteligência era prática e funcional. Também era teimosa, razão porque levei algumas palmadas. Era a pedagogia da época, nas escolas e em casa de algumas famílias. E o que é, já que fala dessas palmadas? E agora que temos um termo de comparação, não é? Porque esta distância temporal leva-nos a olhar para essa época com um olhar agridoce, não é? Exato. Eu sinto um brilho no seu olhar quando se lembra da movimentação de pessoas. Tenho a sensação de que é tudo muito colorido, mas por outro lado parece haver aí uma marca mais amarga de uma época em que nem os filhos eram tratados como são hoje, nem as raparigas tinham o mesmo tipo de tratamento que encontramos hoje, não é? Eu tenho que me lembrar da escola onde a professora batia a algumas alunas, mas não batia a outras porque as famílias iam pedir não bata na minha filha. Eu não tive pais que fossem pedir para não me bater. E eu via aquele crucifixo ali, espetado na parede, e via que havia uma injustiça tremenda, porque se eu me portava mal, as outras também se portavam mal, também deviam levar uma réguadita. Só algumas é que eram poupadas. E o que é que lhe parece? Acha que, de facto, do sistema de ensino daquela época para o de hoje, houve evolução? Houve evolução, sim. Pois os professores nas suas formações também já foram orientados a usar uma pedagogia mais diferenciada. E há métodos de acalmar alunos, não é? Bem diferentes. Bem diferentes. Aliás, eu aqui vou partilhar consigo e com os nossos ouvintes o que acontece ainda com alguma frequência no Centro Qualifica. Vêm ter connosco pessoas que tiveram que parar de estudar, são adultos, tiveram que parar de estudar no seu tempo, a maior parte das vezes, porque foi necessário começar a trabalhar. Mas a memória que eles guardam da escola primária,
porque era essa a designação na altura, não é uma boa memória. Guardam memórias de uma escola que os agredia. Exato. E que era injusta, tal como está agora a Maria Helena a retratar também. Não é fácil, às vezes, fazer com que estas pessoas que regressam à escola, já adultos, muitas vezes com mais de 50 anos, estas pessoas fazê-los gostar da escola de novo e pelo menos confiar de que o processo vai acontecer de uma forma mais justa do que aquilo que aconteceu com eles quando estavam na escola. Mas valia naquela escola as amizades que ficaram, os recreios muito vivenciados dentro da sala de aula, mas realmente nós amávamos aquela professora, porque sabíamos que ela queria que nós se ingrássemos na vida. Teve que ir estudar para Leiria, para Coimbra, para Lisboa e também a trabalhar, não é? Sim. Quando fui para Leiria, fui para o magistério primário. Aqui, terminado o 5º ano liceal, no colégio era do Doutor Cabrita, como nós dizíamos, na Rua do Castelo, não havia continuidade. Mas era um tempo em que uma filha única ir para fora era difícil para os pais e também economicamente as vidas eram difíceis. E socialmente, se calhar, era criticado, não? Não. Tinha aberto o magistério há poucos anos, tinha reaberto em 59. Eu fui nos anos 62, 64 e mais amiguinhas daqui de Alcobaça. Portanto, foi agradável ir para a Leiria e frequentar o magistério. Foi interessante. Ainda assim, começou a trabalhar também, não é? Trabalhei, depois do 5º ano, tive 2 anos que trabalhei num laboratório de tecnologia de madeiras. Porque uma amiguinha que ia para Lisboa se deu o lugar, disse, é bom para a Marilena ir para ali, é interessante trabalhar com o engenheiro Albino de Carvalho, uma pessoa fantástica, que até me deu força para eu fazer o magistério. Vá, Marilena, vá, faça o seu curso. Pronto, trabalhei esses 2 anos. Depois fui ao magistério, vim para dar aulas. Depois desse magistério, dei aulas 1 ano numa escola que não tinha... Bem, foi terrível para mim. Era uma escola cujas carteiras eu tinha que segurar com cordéis. Era um resto de chão de uma casa normal. Não tinha casa de banho. Bem, foi muito mal. Fui substituir uma regente e foi difícil. Eu só estive 1 ano, eu pedi exoneração. Não perdi o curso, não é? E pensei, sou filha única, eu posso pedir aos meus pais mais um esforço. Mas aquilo que a levou a desistir foram as condições em que trabalhava? Sim. Foi, e eu também ansiava saber mais e pensava, tenho a oportunidade de fazer um curso, de sair daqui e conhecendo pessoas onde estive hospedada, Coimbra, e o 7º ano, era o 7º ano antigo, agora o 12º, 7º ano à Linef, porque pensava que ia fazer o curso de farmácia. Também gostaria muito. Muitas experiências. Muito preparada à física, às ciências e à matemática. Estive em explicadores e convencida que a psicologia era suficiente para a filosofia que eu tinha que fazer para entrar na universidade. Não chegou e não pude entrar. Entretanto, conhecendo pessoas que estavam a fazer medicina em Coimbra, na casa onde eu estava hospedada, que me disseram, Maria Helena, venha para Lisboa, porque o Instituto Português de Oncologia precisa de secretárias clínicas. Vai ser interessante, porque lá pode até fazer outro curso, estudar enquanto trabalha. E assim foi. Muito bem. O que é que ele levou a enverdar, eu suponho mais tarde, pela educação especial? Portanto, porquê? Porquê a escolha desse caminho e essa especialização? Então, foi assim. Uma vez que voltei para Alcobaça e fui dar aulas numa escola do primeiro ciclo.
Estando aí, fui convidada por um grupo de pessoas que fizeram depois, mais tarde, parte da direção do CIERIA. Surgiu uma criança com um problema, uma deficiência motora grave, que deu origem realmente ao crescimento começava a crescer o movimento CERCI. E então vim fazer parte do grupo que formou o CIERIA. Portanto, foi circunstancial, não é tanto algo que está dentro de si e que se expressa mais tarde ou mais cedo, não. É algo que tem a ver com as circunstâncias em seu redor? Surgiu, e uma vez que entraram crianças, quem é que entrou? Um menino cego, que eu fiquei a pensar, Maria Helena, tu não sabes trabalhar com um aluno cego, tu tens que ter competência para. E foi isso que me entusiasmou a fazer, porque surgiu também essa oportunidade. A Aurélia Costa Ferreira estava a preparar professores de educação especial e escolhíamos as diferentes vertentes, ou deficiência visual, ou motora, ou auditiva. E a Helena escolheu a deficiência visual. Eu escolhi a deficiência visual. Pronto, eu conhecia já como professora de educação especial, especializada em deficiência visual, que eu tinha a Helena dentro da minha sala de aula, a acompanhar. Eu julgo que o primeiro aluno até era um aluno amblíope e, se não se importa, podia explicar para quem nos está a ouvir, portanto, o que será a ambliopia? O que é, ambliopia? Exatamente, em que consiste a ambliopia? Portanto, é uma visão, é uma baixa visão que não permite que o aluno possa fazer os seus estudos sem elementos ampliados, ou sem uma lupa. Portanto, é uma baixa visão que se pode reduzir, sei lá, 2 décimos. Se a visão é 10 décimos, 2 décimos já é uma grande miopia. E havia crianças até só com 1 décimo de visão. Eram os grandes ambliopes. Eu recordo-me neste caso, de uma miúda, uma rapariga, uma estudante, que tinha que chegar, portanto, punha as folhas mesmo contra o olho, apesar de já estarem aumentadas. Exato. Não é? Para que ela conseguisse ver. E ler uma palavra de cada vez, sim, é terrível, exato, é difícil. Mas até para o dia-a-dia deve ser muito complicado para quem tem esta deficiência visual, não é? Porque não é cego, não é cega, mas tem esta ambliopia que deve condicionar imenso Exato. O deambular, enfim, o escolher coisas. Vendo uma ambliopia, ainda tem o contraste do claro-escuro, da cor. Pronto, tem essa possibilidade, então ajuda bastante. Mas quando começam a perder visão, aí para o professor de apoio põe-se o problema. Começa a ensinar braille, porque pode perder, consoante a problemática oftalmológica, não é? Exato. Pode ser uma doença mais grave que lhe vá tirar absolutamente a visão total. São dúvidas que surgem. Para poder ensinar braille também teve que o aprender. Tive que aprender. Então explique como é que foi esse processo. Deve ter sido muito interessante. Tinha um professor, ele era indiano e era também cego. Okay. Mas ótimo como professor. Portanto, foi-nos apresentado o alfabeto e nós temos que saber o braille olhando para ele, não é? O cego tem que se preparar, é outra grande caminhada de um professor de apoio que tem um aluno cego. Tem que o estimular, primeiro com grãozinhos maiores, diminuindo o tamanho do grão. Para que ele possa tatear. Para que ele possa tatear. É? E reconhecer. E reconhecer a posição daquele grupinho de seis pontinhos, de onde surge absolutamente tudo. Surge o alfabeto, surgem os números, surge a matemática. E quando pensa nessa difusão do braille nos monumentos acessíveis, que nós temos, por exemplo, dentro do Mosteiro de Alcobaça, existe
um espaço que tem a maquete do mosteiro, inclusive com informação em braille. Exato. Há também a Pia do Urso, que tem uma série de informações também em braille. Exato. Não sei se calhar tem essa percepção bem mais apurada do que eu, mas quando se cruza com este tipo de informação, não é? Que permite que pessoas com deficiência visual possam ter uma informação suplementar, porque aquela informação está de facto dirigida a eles, não é? Sente que há de facto um esforço nesse sentido, que houve uma melhoria ou ainda estamos longe de... Foi ótimo, mesmo quando soubemos que os medicamentos vinham com barras esclarecedoras em braille do medicamento, centros comerciais, centros de compras também com essa marcação em braille. Foi ótimo, foi realmente foi um sucesso nessa altura. Os cegos melhoraram a sua possibilidade de fazer compras, de estarem mais conscientes do que tinham. Ganharam algum conforto de vida também, não é? Exato. Dessa experiência que teve com jovens cegos e ambliopes, tem assim algum episódio marcante que nos queira contar? Tenho. No meu estágio constava um aluno que andava no 4º ano de escolaridade numa escola do primeiro ciclo e um aluno que estava no 6º ano, portanto, no ensino preparatório. E eu tinha que fazer coisas interessantes, reuni-los, pô-los em contacto e preparar, sei lá, um lanche para os dois, como aconteceu. O aluno que estava na escola preparatória, cego total, tinha andado ou estava no centro Helen Keller, muito bem preparado. O que estava na escola, no 4º ano de escolaridade, era ambliope, portanto, com uns 2 décimos de visão. E a experiência foi interessantíssima, porque eu pus a cada um prato, uma faca e uma maçã, porque fazia parte do nosso lanche, aquela fruta, e enquanto o cego descasca perfeitamente a maçã, o ambliope, que não tinha sido preparado para essa função, teve muita dificuldade. Deu trincas na maçã, porque não era capaz de... Pronto, não foi ensinado realmente o estímulo e a preparação para a vida, porque os cegos realmente bem preparados podem fazer uma vida absolutamente normal, desde que saibam as técnicas para eu tenho alguma dificuldade, eu também já passei por uma experiência muito gira, que consistiu precisamente em pôr uma venda nos olhos, de modo a passarmos um pouco pela experiência do que é alguém sem visão. E uma das coisas que eu achei absolutamente espantosa foi dar conta de que o meu sentido de tato estava hiper aumentado. Ora, eu consegui distinguir se estava num piso com relva, se estava num piso com direito, ou se era alcatrão, ou se era cimento, ou se era calçada. Portanto, eu dei conta de que os meus pés, de repente, estavam a dar informações que normalmente não me davam, porque os meus olhos viam. E os meus olhos davam essa informação, os meus pés, nem por isso. É claro que também eu sentia, mas não dava conta. E naquele dia em que eu passo por esta experiência, que é um grão de pó na experiência de um cego, como é óbvio, não é? Mas bastou esta experiência para eu dar conta de como os sentidos, os outros sentidos, ficam realçados quando um dos nossos sentidos falha. Não sei se... É interessantíssimo. Há outra coisa interessante que eu gostava de contar. Quando nós fomos preparados para trabalhar com cegos, puseram-nos numa sala de olhos vendados. Tinha um armário com vários objetos
E nós, de olhos vendados, tínhamos que tatear, ver com as mãos tudo o que ali estava, a forma do armário, a forma dos objetos, tudo o que havia naquela sala. Saíamos da sala e convidávamos a fazer o desenho daquilo que tínhamos visto com as mãos. É de uma riqueza extraordinária. Mas deve ser. Uma riqueza extraordinária. Portanto, isto deu para entender que um cego, vendo com as mãos, apropria-se de muitos elementos que nós, com a nossa visão, muitas vezes não conseguimos olhamos, apropriar. é que o ver realmente não é só olhar, olhamos e não estamos a ver. Eles veem pormenores fantásticos. Certo, certo. Exato. Foi um bocadinho da experiência que eu tive, portanto, com aquela questão dos pés, de me ter apercebido que afinal o tato fica mesmo hiperativado quando o outro sentido falha. Vamos falar da Universidade Sénior? Vamos, sim. Então, explique lá um pouquinho em que é que consistiu o seu voluntariado na Universidade Sénior. Foi assim, a Universidade Sénior surgiu em Alcobaça em 2006. Fui convidada pela diretora, que é a atual diretora, a fazer parte do grupo de voluntários para ensinar, para trabalhar em determinada área. Eu fiquei a pensar, mas eu, professora de saber o Braille, mais tarde realmente ensinei Braille, porque tive um grupo de 6 alunos com visão muito baixa, mesmo um senhor que quase não via, e pude ensinar essa área. Mas antes, o que é que eu fiz? Alfabetização, porque havia senhoras de certa idade que mal sabiam escrever, ler ou fazer a assinatura do seu próprio nome. Vamos só lembrar que a Universidade Sénior está acessível para pessoas com mais de 50 anos. 50. Exato. Eu, por acaso, até ia dizer 60, que era 50, a minha convicção. Com mais de 50 anos. Exato. Portanto, quem quiser aceder à Universidade Sénior pode fazer a sua inscrição. A partir do momento em que tenha 50 anos, qualquer que seja a condição, certo? Certo. Condição de habilitações, quero dizer. Sim. Porque há muitas disciplinas que a pessoa pode escolher dentro das artes manuais. Há as mais intelectuais, até uma educação física. É muito interessante. As pessoas podem socializar e saber mais. Ainda é voluntária na Universidade Sénior? Veio a pandemia e realmente eu estava cheia de alunos, língua estrangeira, ensinava português a estrangeiros. E durante uns anos dei aulas de língua portuguesa a estrangeiros e foi uma experiência também muito interessante. Cheguei a ter 3 turmas, muitos alunos. Muita atividade. Muita atividade. De várias origens, com certeza, não é? Muitas nacionalidades. Mas eu explicava, aqui só se fala português. Os alemães ficavam muito aborrecidos. Porque ou os ingleses queriam que eu falasse inglês. Não. Ou por gesto, ou por desenho no quadro. Vão crescendo e vão começando a ser capaz de comunicar. Pronto, foi um trabalho também muito interessante. Muito bem. Então, e ainda temos grupos culturais nos quais participou e participa, os Farra, os Cantibaça. Os Cantibaça já deixei de pertencer, porque entretanto comecei com outras atividades. Os Farra sim, porque é muito agradável poder tocar cavaquinho e cantar. E é uma coisa que lhe dá prazer, não é? Dá muito prazer. Eu sei que também está muito envolvida com os Amigos das Letras. Desde o princípio que me convidaram para pertencer aos corpos sociais. Sou presidente da mesa da Assembleia. Muito bem. Explique lá, em que é que consiste? Já tivemos aqui a Ana Tércia, que falou um bocadinho das atividades dos Amigos das Letras, mas também muito sobre aquilo que escreve. Quero falar também, quero recomendar os Amigos das Letras aos nossos ouvintes. Para mim foi tão interessante, porque comecei a ver pessoas que escreviam
que liam tão bem. Eu sempre gostei também de poesia. Cheguei a entusiasmar alunos da escola de primeiro ciclo a escreverem os versinhos, a entusiasmá-los. E tinha coisas escritas. Mas desenvolveu-se em mim, parece que surgiu uma inspiração para escrever. E na altura escrevi uma série de poesias. Foi muito interessante, de vez em quando vou a algumas sessões, não irei a todas, mas é sempre muito agradável. Muito bem. E a natureza? Sabemos também que para si a natureza é fundamental. É fundamental, é fundamental. Resolvi comprar um espaço para construir uma casa no campo para poder acender a minha lareira com a lenha que lá tendo, não é? E eu que nunca tinha agarrado numa enxada, a minha ferramenta de trabalho era o lápis e a caneta e a esferográfica. Passei a cavar para pôr uma árvorezinha que ia pondo, ia comprando nos viveiros, até ter 20 e tal árvores que agora estão a dar fruto. Que lhe fazem companhia. E que fazem companhia, é muito interessante. E outras plantas, são plantas realmente que nos animam. Esse contacto com a natureza permite criar algum equilíbrio, que fomenta a inspiração? Sim, é muito tranquilizador, muito terapêutico. E respirar aquele ar, aquele cheiro. E a tua terra está molhada, tem um cheiro muito especial. Depois tem para lá uns pinheiros. E cheira tão bem todo aquele espaço. É muito agradável. Mais uma vez o apelo aos sentidos, não é? Exato. Para além da visão, há tanto mais que nós podemos estimular. Muito, muito. É muito agradável. A Helena já tem um trajeto muito significativo. Tem ainda algum sonho, algum projeto que queira dinamizar? Algum sonho aí resguardado que queira partilhar connosco? Falando com uma amiga, chegamos as duas à conclusão que era tão interessante que surgisse em Alcobaça alguém com uma ideia e com competência para o fazer, de criar uma aldeia sénior, como estão a surgir em alguns pontos do país, e com valências fantásticas. Cada pessoa pode ter o seu espaço, pode ainda cozinhar, pode ter um bocadinho da sua horta, pode ter o ginásio. Isso era tão interessante, muito interessante. Que surgisse aqui. E gostava de participar nesse projeto? Gostava de poder colaborar, mas, sei lá, dentro das minhas possibilidades, algumas ideias. Alguém preparado também em geriatria, era interessantíssimo e deviam surgir muitos clientes para uma aldeia dessas. Acredito que sim. Se pudesse transmitir uma mensagem às futuras gerações ou às atuais, os mais novos, qual seria o principal conselho que deixaria, ou o principal pensamento? Eu, como já sou uma avó de coração, o que eu penso é que gerações de pais, eu dir-lhes-ia, saibam dialogar com professores e saibam reconhecer o trabalho deles e saibam ensinar aos vossos filhos o valor que tem um professor, porque muitas vezes os pais não compreendem bem o mérito e o esforço que faz um professor. Aos filhos, eu diria, vão atrás dos vossos sonhos e se não conseguirem à primeira, se perderem, não perderam tudo. É preciso errar para depois melhorar e conseguir o objetivo. Muito obrigada, Helena. Vamos ver o que anda a ler. Trouxe-nos um livrinho ou dois, não é? Eu trago, como nasci na Pissarra, trago aqui uma senhora que nasceu precisamente frente ao sítio onde eu nasci também, que é a Virgínia Vitorino. Virgínia Vitorino, sim, muito bem. Então vamos mostrar ali para a Câmara. É uma edição da Câmara Municipal de Alcobaça. São imagens para a poesia de Virgínia Vitorino. Quer dizer mais alguma coisa sobre esta
Gosto imenso de ler, principalmente, uma poesia que ela fez ao Alcobaça e outras coisas que ela escreveu. Acho que foi uma mulher de muito valor e que pode ficar adormecida se nós não tentarmos acordar. Certo. Tínhamos o Tertúlia, mas já não temos, não é? Onde a Virgínia Vitorino estava plasmada ali nos retratos que ali estavam. Foi uma mulher fantástica, na sua época, que saiu também na Alcobaça para explorar, para ir para um conservatório, para dar aulas, para trabalhar na rádio, para trabalhar no teatro. E fez viagens, pronto, era uma mulher muito para a frente, naquela época, no seu tempo. Eu acho muita graça ela ter nascido aqui em Alcobaça e ali, na rua Frei Fortunato, perto da Pissarra. Temos mais um também, trouxe ainda, não foi? Este que é a linguagem do corpo, do Júlio Fast. Há vários livros sobre a linguagem do corpo, mas para mim tem muito significado, uma vez que fiz o curso de psicometricidade e que realmente o corpo no espaço nos diz muito, sei lá. Aqui diz que o autor considera que o corpo é a mensagem, que o corpo é a mensagem. Exato. Interessante, um pensamento muito interessante. Então, gostava de saber se ainda quer acrescentar alguma coisa a esta nossa entrevista que passou a uma velocidade estonteante. Ai, meu Deus, tão depressa. Sim. Eu só queria dizer que realmente o corpo é tão fantástico no espaço. Olharmos para alguém e ver a postura da pessoa e ver que sinais é que aquelas sobrancelhas, aqueles olhos, aquele brilho nos olhos transmitem, não é? Aquele encolher de ombros, aquela posição das mãos, o que é que aquilo quer dizer? E como trabalhei também muito com crianças na terapia psicomotora, a quem fiz uma relaxação, aprendi a fazer a relaxação psicossomática, 5 minutos de um corpo que está a relaxar e que está a ser tateado para repousar nas diferentes áreas, dá depois uma possibilidade fantástica de trabalho. Eu agora estou-me a recordar que nos falta falar de uma vertente que só agora me saltou à memória, que é o yoga. Então, foi por sua causa, de certa forma, não é? Quer dizer, não foi bem assim, mas existe digamos, um ponto comum entre nós, porque eu dizia com muita frequência descontrai-te e pratica yoga. Sim, era uma frase minha que era replicada vezes sem conta por outras pessoas. Sim. E a Helena até sugeriu que criássemos um momento de yoga aqui em Alcobaça. E foi criado. Não é? Com um professor que vinha de Leiria, na altura. Vinha de Leiria, que eu conheci através... Eu fui a um workshop, primeiro, Lisboa, e sob o contacto. E ele passou a vir a Alcobaça dar essas aulas de yoga. Era o Svastia Yoga. E maravilhoso. Em mim produziu um efeito fantástico. Numa época em que a sociedade ainda não estava muito disponível para práticas iógicas ou alternativas àquilo que se conhecia como sendo educação física ou outra coisa qualquer, não é? Exatamente. Foi, naquela altura aquilo era inovação. Era inovação. Não era? Era inovação. E realmente as pessoas aderiram, criou-se ali um grupo interessante. E criaram-se bons hábitos e veio para ficar. Exato. E saber respirar e saber utilizar o corpo. Coisas tão simples. Linguagem do corpo. Coisas tão simples, mas tão eficazes. E, inclusivamente, um mantra, aquele Om, dito com muita energia, dá
energeticamente, muita força para viver. É verdade, também tenho essa experiência. Helena, muito obrigada. Nós terminamos aqui. Eu é que agradeço. Muito obrigada por ter dado o seu tempo, ter contribuído também para divulgar a importância da leitura, para fazermos aqui uma chamada de atenção também relativamente a outras formas de estar, que às vezes parecem tão discretas, não é? Não andam ao nosso lado, mas são muito discretas, como é o mundo da deficiência visual ou outras deficiências, e através do seu trabalho também conseguiu permitir que muitas pessoas tivessem acesso, através da leitura, uma leitura de braille, a outro tipo de informação a que não teriam acesso. Não é? E com isso tudo e com o trabalho desenvolvido, eu queria desde já dizer que lhe agradeço, em nome pessoal, o trabalho que teve para com a sociedade nesse sentido. Foi muito gratificante, para mim foi muito gratificante, muito gratificante, porque gostei, amei o que fiz. E a entrega assim é muito mais fácil, sempre a itinerância, sempre agarrado ao carro, para aqui e para ali, dentro do distrito. A entrega, de facto, acho que é uma palavra que a caracteriza bastante bem daquilo que eu conheço de si. Foi um privilégio estar aqui hoje consigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer também ao Rui Pereira, que nos acompanha ali atrás do ecrã e que deixa que isto funcione desde o princípio até ao fim. E também aos dois estagiários, que é a Laura e o José. Muito obrigada à Rádio Cister por nos dar esta oportunidade, dar a oportunidade ao Centro Qualifica de Cister de estar no ar ao domingo às 20 horas. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.